Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês que esperaram até esse momento muito importante, onde a gente vai agora falar aí um passo a passo da perícia. Estou aqui com um cara que é referência em Pernambuco, né, e nacionalmente também por causa da repercussão de vários casos que acontecem aqui em Pernambuco e tem esses desdobramentos, né, muito importante do ponto de vista da perícia. Então, a gente vai falar hoje esse passo a passo, essas etapas necessárias para um levantamento do local de crime, especificamente nesse caso da morte aí do ex-boxeador, né, bicampeão mundial por categorias diferentes, o Arturo Gatti. Tô vendo aí que já tem uma galera boa começando a acompanhar aí a live. E também, né, como é que se dá essa questão de uma reprodução simulada, caso seja necessário, em que momentos são necessários esse tipo de perícia, né, de atividade que vai trazer mais clareza aí para os fatos. E ninguém melhor aí nesse momento para conversar do que o Diego, né, o Diego Henrique Leonel, meu parceiro aí, né, a gente é amigo de academia de polícia, cara sempre muito operacional, muito disposto, muito dedicado e com a cabeça muito aberta, e que hoje ocupa aí a chefia do grupo especializado em perícias de homicídio, que cobre a região, cobre Recife, a cidade de Recife, a capital pernambucana e toda a região metropolitana. Então, Diego, cara, seja muito bem-vindo, obrigado, cara, por vir conversar aqui com a gente um pouquinho hoje. Bom, boa noite, Tabosa, né? Não sei como é que você... Nas mídias sociais é Carlos Henrique, né? Para mim é Tabosa, que é da época da academia. Eu que agradeço ter a oportunidade aqui da gente mostrar um pouco dessa temática, né, sobre o local de crime, principalmente essa temática relacionada a locais de morte, né? E esse tema de hoje é bem delicado, que envolve a questão do suicídio. E, enfim, tem vários casos que ficam sempre... Um caso de suicídio sempre remete à possibilidade de um homicídio, né, principalmente quando ele toma repercussões. E vamos conversar, eu vou me adaptar aqui a esse mundo digital aqui, de câmeras e etc. Eu sou muito ruim nisso, mas vamos bater esse papo para poder a gente esclarecer, que é um caso extremamente interessante. E eu estava revendo, e eu me lembro que a gente estava na academia de polícia, né, quando aconteceu esse fato, e a perita do caso, uma perita extremamente conhecida, né, a doutora Vanja, depois ela apresentou esse caso para a gente ainda estando na academia de polícia. Então, olha, Diego, tem casos, né, a gente vai muitas vezes sem muita pretensão, aparece lá que um local de morte, né, ou então um homicídio, e a gente às vezes vai... vamos dizer assim, né, pensando que vai ser um caso em tese mais simples, e quando vai ver, acontece uma repercussão gigantesca, como nesse caso aí do Arturo Gatti. Isso acontece, de certa forma, com alguma frequência, né? Nesse período que você está, né, fala um pouquinho aí como é que foi essa sua chegada, por que você escolheu, né, esse grupo especializado em perícias de homicídio, como é que foi tua trajetória aí dentro do Instituto Criminalística, para o pessoal conhecer um pouco melhor, né, sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória aí. Bom, então, a gente está fazendo agora 12 anos, né, de polícia, né? Esse ano a gente faz 12 anos de polícia, e desde que quando eu fiz o concurso eu sempre me interessei em locais de crime, né? Sempre me interessei nessa questão da investigação. Trabalhei 12 anos já que eu faço local de crime, ou seja, desde que eu entrei são 12 anos, e hoje estou na gestão, mas ainda assim na gestão participo de alguns casos, né, principalmente casos que envolvem grande repercussão, ou casos mais especiais. Dando apoio à equipe, né, eu tenho uma equipe extraordinária que trabalha comigo, eu sempre gosto de elogiar, porque a minha equipe realmente é muito boa, são profissionais extremamente qualificados e eficientes, e já faz 4 anos que eu estou lá nessa gestão, de 4 anos e meio, se não me engano, estou em 2016, esse ano vai fazer 5, e enfim, eu gosto de homicídio porque é o crime mais completo, vamos dizer assim, né, onde você tem a possibilidade de estudar um pouco da natureza humana, né, de entender essas nuances da natureza humana, e você tem a questão das motivações, né, de entender o porquê que os crimes aconteceram, né, de homicídio, o que levou alguém a matar uma pessoa, e é o pior dos crimes, né, para ser investigado, assim, no sentido de que tenha a maior pena, que enfim, é o mais trágico, né, e de vez em quando
a gente acontece de pegar situações que podem trazer dúvidas, né? Situações de suicídio, homicídio ou homicídio-suicídio. Já fomos para locais onde se diz que é homicídio, a gente começa uma ocorrência com homicídio e na evolução da investigação e das perícias a gente identifica que é um suicídio. E vice-versa também, né? Então, por isso que é extremamente interessante e é onde exige mais, assim, da perícia no sentido desse exercício de raciocínio lógico, né? E é muito delicado a situação porque, querendo ou não, o restante, o destino, né, de muitas pessoas estão envolvidas nessa investigação pericial e policial também. Então, há necessidade de uma observação mais... de forma mais abrangente e com caráter, no caso da perícia, né, com os critérios científicos atrelados e com raciocínio lógico, como você bem colocou aí, pode sim agora trazer justiça, né, à sociedade através da punição de algum culpado ou inclusive inocentando, né, alguém que esteja sendo acusado injustamente. E parece que essas reviravoltas que às vezes acontecem se deu nesse caso agora, né, com do caso do boxeador, né, da morte dele, onde a esposa dele estava nesse trâmite, que saiu como testemunha e se transformou na principal suspeita da morte dele, e a perícia foi lá e mostrou, né, que na verdade ela não seria a responsável pela morte do Arthur. Embora tenha outros desdobramentos que a gente vai ver amanhã, né, de como peritos norte-americanos vieram para tentar, né, questionar algumas coisas, peritos contratados pela família do Arthur Gatta. É importante deixar claro isso, para a gente ver que nós aqui em Pernambuco temos um trabalho com imparcialidade, enquanto a gente não pode ter certeza com relação a um perito que tenha sido contratado por uma das partes. A gente precisa saber, né, com mais detalhes se realmente existe ali uma imparcialidade ou uma parcialidade. Então a gente tem essa viés, e eu queria perguntar para você o quanto você acredita ser importante e quais são os principais desafios para um perito que vai para o local. A gente está vendo aí no slide a capa, inclusive, desse laudo, né? A gente teve acesso a todo o processo para conhecer de forma pormenorizada, não somente aquilo que está na mídia, mas o que é que o perito precisa ter, né, de cuidado, de atenção quando ele vai para uma cena, e principalmente em casos como esses, né, que são cobertos aí pelo seu departamento, que são os homicídios. Então, uma das coisas que o perito, né, e a perícia de maneira geral tem que se prezar é com relação ao método científico. Ou seja, se nós queremos trabalhar com provas técnicas, provas robustas, nós temos que esclarecer muito bem as metodologias e deixarmos isso muito claro dentro do laudo que a pessoa vai fazer. Vir outras pessoas, sejam contratadas ou não, outros pareceristas, para confrontar com o seu laudo, isso é extremamente comum. Hoje em dia está ficando cada vez mais comum, até pela figura do assistente técnico, e eu não acho isso ruim, muito pelo contrário. Assim como é feito na ciência, a gente que veio da área acadêmica, eu vim da área acadêmica, você também, a gente sabe que dentro do mundo acadêmico é muito importante que os pares possam analisar o trabalho que você fez, que você publicou de repente em alguma revista, né, e de repente possa trazer argumentos contrários. Isso acontece. Agora, o que é mais importante é que você possa demonstrar como foi que você chegou naquela sua conclusão, ou seja, se você pautou uma conclusão de um suicídio, como é que você construiu todo o seu raciocínio nesse sentido, né? Mostrar a metodologia que você utilizou, os exames que você realizou, e deixar a possibilidade de uma contraprova. Ou seja, qualquer pessoa que possa vir, seja do Canadá, seja dos Estados Unidos, seja de onde for, seja da Polícia Federal, seja um perito particular, ele vai ter que fazer, se ele fizer a mesma metodologia que você seguiu, ele também vai ter que encontrar os seus mesmos resultados. Isso acontece na biologia, na física, na química, né? Ou seja, isso faz parte do mundo científico, do mundo acadêmico. Então, as contradições são naturais. No mundo jurídico, isso é mais comum ainda. Eu até brinco até com os amigos delegados, assim, que eles sofrem muito mais do que a gente como perito, porque eles fazem uma investigação, constroem toda uma história, e quando vem um advogado e diz que ele está todo errado, que às vezes até que ele agrediu a vítima e etc. E assim, como vamos dizer assim, esse embate, né, entre aspas, do mundo jurídico, ele é mais histórico, os delegados, os promotores, etc., estão muito mais acostumados com isso. A gente essa discussão científica na área pericial é até relativamente recente.
Então, às vezes, os peritos até se incomodam com isso, eu vejo muito contrário. E que nós que estamos do lado de cá, cada vez mais a gente tenha mais infraestrutura para justamente fazer laudos mais robustos, né, com qualidade técnica, para que ele possa ser utilizado em qualquer lugar do mundo. Isso é fantástico que você colocou. Independente do idioma que seja falado, né, da origem que se venha, os métodos científicos eles têm que ter uma linguagem universal e a partir disso, né, a gente chegar nas mesmas conclusões. É notado que em muitos casos, principalmente quando a gente assiste CSI, né, nós já estamos nessa onda essa influência, sofremos essa influência CSI, né, Dexter e tal, a gente vê que tem recursos tecnológicos que muitas vezes impressionam e muitas vezes são mentirosos até, né, eles são exagerados para fazer aquele cara virar um super fã ali, mas que na prática não é bem daquela forma ali, mas a tecnologia também é um ponto muito importante, né, o que é que você acha que, por exemplo, de 2009 para cá, né, mudou, porque você, querendo ou não, você também faz parte de um divisor de águas. Quando você entrou e quando você agora está à frente desse grupo especial, né, de perícias em homicídio, um grupo especializado em perícias de homicídio, você colocou ali um divisor de águas, e aí o que é que você enxerga do antes e para o agora, e o que você vê mais na frente, né, nessa parte especificamente das perícias relacionadas ao homicídio. Para a gente começar aí, daqui a pouco, falar sobre Porto de Galinhas. Eu sei que você é expert em Porto de Galinhas. Já mergulhei muito lá. Eu acho que a evolução ela é natural, né, faz parte da sociedade, faz parte da humanidade, e de fato, da época que aconteceu essa ocorrência para hoje, nós já evoluímos muito com relação à quantidade de gente que entrou, inclusive quando a gente entrou não tinha muita gente, em relação à infraestrutura, em relação à tecnologia, mas a tecnologia ela vem para facilitar, ela é um catalisador, né? Os preceitos e as bases científicas elas não mudam, pode até mudar, pode até ter mudado algumas coisas, né? Algumas descobertas podem ser feitas, mas alguns princípios, por exemplo, a física não mudou, né? Se você pegar os conceitos, alguns conceitos eles se mantiveram, na biologia a mesma coisa, na química também muitas coisas, então na perícia acaba sendo a mesma coisa nessa questão da criminalística, ou seja, de 2009, tanto é que você lê esse laudo de 2009, se fosse feito hoje, 90% ou 99% do que foi feito nele, a gente teria feito a mesma coisa. Porque muito do que é feito em local de crime, apesar da tecnologia que existe, depende muito da expertise, da experiência, daquela metodologia que é aprendida de como você fazer a apuração do local. E isso não mudou ao longo do tempo. Se você pegar documentos, eu até recentemente peguei o laudo de local de crime de Getúlio Vargas. Posso até, não sei se você chegou a ver, mas eu posso até lhe mandar. Eu recebi o laudo de Getúlio Vargas e li o laudo e assim, extremamente atual, ou seja, aquilo que foi feito na morte de Getúlio Vargas poderia ter sido feito hoje. Por quê? Porque as bases e os preceitos se mantêm, né? E o principal, foi descrito a forma como foi feito, ou seja, o método foi descrito. Então, se eu utilizar o mesmo método, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Legal, legal demais. E agora, vamos aí, lá de um Porto de Galinhas, né? Fala aí qual é a sua experiência em Porto de Galinhas. Rapaz, eu vim do mundo acadêmico, como eu disse, né, vim da biologia e eu trabalhava com biologia marinha. Então, minhas áreas de pesquisas foram o litoral sul de Pernambuco. Então, mergulhei muito ali em Porto de Galinhas para fazer coleta. Eu trabalhava com recifes de coragem. Então, o mar de Porto de Galinhas, conheço demais ali. Até quando eu passei no concurso, o meu orientador dizia, rapaz, você vai sair daqui da praia, vai ser policial para quê e tal. Vamos continuar aqui nessa nossa pesquisa que é melhor, negócio de ser polícia, mas eu sempre gostei também dessa área pericial, né, na área policial, porque instiga essa questão da investigação. Então, vim para a polícia, passei ainda o tempo no mundo acadêmico, mas hoje estou mais na polícia mesmo. E aí, Nico, qual é a área coberta atualmente aí pelo seu grupo, né? Até onde, né? Qual é a extensão territorial, né? Cobre Porto de Galinhas atualmente? Como é que funciona? Então, nosso grupo, ele se chama o GEP, né? O apelido dele é o Grupo Especializado de Perícia e Homicídio.
Ele tem 5 anos, mais ou menos. Quem começou com ele foi Gilmário, um perito Gilmário. Passou, acho que 6, 7 meses, depois passou o bastão para mim, e eu segui, estou até hoje. E a gente atende a metropolitana, ou seja, a gente atende cerca de 4,5 milhões da população da região metropolitana do Recife, e, salvo engano, são 9 municípios, se eu não me engano. A gente pega desde Itamaracá, que é o município mais ao extremo do norte, chegando até Ipojuca, que é o município mais extremo do sul, que aí inclui a Praia de Porto de Galinhas. Até hoje a gente faz isso. Legal. E aí como é que se dá essa, né, tô passando aqui pra gente ver nesse segundo slide, como é que se dá essa chegada no local, né, como é que é a ida da perícia ao local? Explica ao pessoal, né, que muitas vezes fica um pouco distante, o que é que se faz quando a equipe é acionada? Nesse caso aí, imagina que agora se recebesse uma informação que tinha que fazer um levantamento no local, né, de crime contra a vida, contra a pessoa, e se deu aí em Porto de Galinhas, o que é que você ia fazer, né? Então, nós temos uma central que passa a ocorrência, né, e as ocorrências aqui a nossa metodologia de trabalho, a gente tem uma força-tarefa de homicídios, é uma força integrada que trabalha delegados, peritos, os peritos papiloscopistas, os agentes escrivães, os auxiliares de peritos. Tem uma grande equipe, uma força-tarefa integrada que vai para o local de crime junto, né, e cada um vai desempenhando seu papel. Então ali já começa as investigações, os delegados vai fazendo, conversando com testemunhas, buscando saber o que foi que aconteceu, e a perícia se detém à questão do local de crime em si, né, do local imediato, ou seja, verificar o que está no local onde foi encontrado o corpo, o que está próximo à região. Pode ter locais relacionados também, a gente se desloca, e isso é muito interessante porque é extremamente dinâmico. Né, já aconteceu várias situações de ter flagrante, inclusive, a gente está no local e descobre que a pessoa fugiu para outro local, e a gente vai junto, muitas vezes, com o pessoal da delegacia para dar um apoio, ou para pegar vestígios, inclusive, sei lá, de repente você encontra a pessoa com a roupa rasgada, ou sangue, e a gente já coleta, ou o instrumento do crime. Então, assim, é extremamente dinâmico, você sabe a hora que sai, não sabe a hora que volta, e não sabe o que, é que vai acontecer, porque tudo pode acontecer no local de crime, né? Uma dinâmica muito intensa e bastante distinta uma da outra, né? O encontrar, né? Então, na chegada lá desse flash, uma das discussões que se tem dentro do campo da perícia criminal é a preservação dos vestígios, o isolamento do local. E isso, infelizmente, a gente termina não tendo, por parte da população, uma consciência e até mesmo, em alguns momentos, por parte dos colegas que fazem parte da segurança pública também, uma consciência das consequências, dos impactos que isso pode trazer. Então, nesse caso daqui, né, inclusive o próprio processo ele traz, né, falando, indagando quem foram aquelas pessoas que adentraram, porventura, o local previamente, e para você, o quanto você enxerga que isso pode ser prejudicial para o trabalho da perícia, né, essa entrada no local antes da equipe da perícia chegar, né? Exato. Essa questão do controle do acesso ao local de crime, ela é fundamental, e é uma questão muitas vezes cultural. A gente ainda não tem essa cultura da preservação do local de crime, infelizmente. Tem melhorado bastante. Aqui em Pernambuco a gente até tem uma certa, vamos dizer assim, qualidade nesse sentido. Já foram feitos vários treinamentos, a Polícia Militar contribui bastante, a Civil já é completamente diferente, ou seja, ela já entendeu essa dinâmica, ela já sabe a importância do local de crime. Então, e principalmente como esse trabalho é integrado, eles sempre nos solicitam, então a gente sempre chega junto com eles e a gente consegue fazer esse desenvolvimento do trabalho. Mas isso é fundamental. Eu cheguei a fazer um treinamento em Brasília junto com o pessoal do Senasp, e também fiz treinamento com o pessoal da polícia de Miami, dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, principalmente, eles têm todo um controle do acesso ao local do crime, porque isso inclui, inclusive, a cadeia de custódia. O primeiro policial chega, ele isola, ele tem uma documentação onde qualquer pessoa, qualquer autoridade que for adentrar, você tem que dar seu nome, matrícula, e aí o policial vai anotar a hora que você entrou e a hora que você saiu, o que é que você fez lá dentro, né? Porque quando o perito chegar, ele vai ter a relação de policiais que possam ter entrado,
né? E isso também segue junto com o processo, né, para a delegacia e para a justiça, porque aí você tem todo o controle de quem adentrou, né? Então você pode dizer, Henrique Tabosa, o que é que você estava fazendo lá? Você entrou tal hora, mexeu em quê? Né? Então tem esse controle pela polícia, coisa que aqui a gente ainda não tem, mas é fundamental essa questão da preservação do local, né? Essa preservação realmente é um passo, né, fundamental dentro do início, né? Ela dá um pontapé inicial na qualidade do trabalho da perícia. E nesse caso específico, né, da cena, acredito que você está mostrando aí no slide 4 aí, né, o que é que você teve como, o que é que chamou a atenção desse caso, né? Porque a gente vai para locais de suicídio, né, por enforcamento, e é comum nós encontrarmos uma suspensão total ou parcial, né? Mas também é comum encontrar o corpo no chão retirado por familiares, uma tentativa de prestar socorro, né? E nesse caso parece que não foi nenhuma coisa nem outra, não teve ninguém prestando socorro e nem tampouco é uma suspensão completa ou incompleta, né? O corpo está tombado. E o que é que você enxerga nesse primeiro momento aí, né, como perito, né, nesse slide 4 aí que você está mostrando aí para a galera? Pois é, como o perito, a equipe de investigação, enfim, o pessoal toda a polícia que chega no local para começar a investigar, ela tem que ser extremamente cética, né? E nós, como policiais, lógico que, em princípio, a gente sempre acha que alguém está culpado, até que a gente prove o contrário, ou seja, a gente sempre acha que tem algum crime, né, que tem alguma coisa errada, então a gente começa a traçar métodos excludentes, quer queira ou que não, ou seja, nós começamos a analisar o que seria menos provável ao mais provável. Então a gente parte para excluir. Bom, será que esse cara morreu por um acidente? Então, que elementos a gente poderia encontrar de repente para poder identificar um acidente? Ah, não tem nada que demonstre um acidente. Então é um homicídio? Que características a gente vai encontrar para homicídio? Seria um suicídio? Então você já começa a fazer N perguntas ali. Como você falou, um suicídio se torna extremamente atípico, em princípio, quando você chega numa cena de crime como essa, ou seja, você vê um corpo deitado no chão, decúbito lateral, né, vê uma quantidade de sangue próximo à cabeça. A primeira coisa que você vai pensar, logicamente, é que é um homicídio. É natural, né, que você pense. E ainda você tem um histórico onde houve a briga da esposa com ele, né, e aí você chega, ela não está próxima, e tem aquela gritaria, é natural você pensar que ela está fingindo alguma coisa, né, mas claro que toda a equipe de polícia que vai, a investigação e a perícia, ela tem muita experiência, então ela, como a gente faz, né, mata a bola no peito, coloca no chão, olha do lado e começa a tocar a bola para poder a gente começar a raciocinar o que está acontecendo, né, e nesse caso em particular, houve um entrosamento muito bom da investigação com a perícia. Quando a gente lê os documentos, a gente consegue observar isso, que os relatos foram aparecendo, né, e as provas técnicas também. Ou seja, ela estava no restaurante, então aí a delegacia comprova que está no restaurante. Foi pego um táxi, aí comprova que teve um táxi. Aí eu não vou adiantar essa parte agora, porque isso vai um pouco mais na frente do histórico de repente. Mas quando você pega o enredo da história, você começa a identificar os encaixes que houve da prova pericial com a investigação. O legal, quando a gente pega o processo todo, é que a gente consegue entender a linha do raciocínio, né, do que está acontecendo. Às vezes eu sinto falta, enquanto perito, dessa continuidade aí da linha, né, de a gente conseguir entender todas as etapas relacionadas não somente com a investigação pericial, mas com a investigação policial, com as ouvidas, né, com as testemunhas, contextualizando. E nesse caso, como você bem falou aí, foi para o restaurante, mas espera aí, tem que provar, né, tem que ter uma materialidade sobre aquilo ali, né. A gente vai ver, sei lá, nesse caso aqui, a possibilidade de, sei lá, um latrocínio. E aí a gente vai observar que tem elementos ou não relacionados com a questão do latrocínio, né? Então, se a gente for observar em cima da mesa, né, vai ter uma quantia em dinheiro, vai ter documentos, e essa exclusão que você fala aí, que é um ponto importante dentro da perícia, né? Se a gente for olhar agora o ambiente, né, e nesse caso, como é que seria, né, o desdobramento para entender se de repente foi uma prática de uma autoeliminação, no caso aí de um suicídio, ou se foi uma situação forjada, né? Alguém matou e tentou simular
um suicídio, o que é que o perito, né, do que é que ele se vale quando ele vai para o local e o que é que ele tem que fazer nesse local aqui para conseguir ter as informações mínimas necessárias para que ele possa se posicionar, né? Então, esse local, ele lembra até um pouco essas histórias que a gente vê em seriados policiais, etc., porque é muito parecido, né, as coisas que aconteceram. Então você tem a possibilidade de encontrar câmeras do hotel, você tem a possibilidade, o hotel, a porta era com aquela chave eletrônica, com cartão. Então qualquer pessoa que colocasse o cartão para abrir a porta, o sistema registra a hora e o cartão que acessou a porta. Então se você tivesse um funcionário envolvido em alguma coisa, você tinha como também identificar. Você procura ver os acessos, será que dava para entrar pela janela, será que não dava? Então teria acessibilidade. A porta foi arrombada, não foi? Teve luta corporal, veja, o cara era um lutador de boxe, como você falou, bicampeão mundial, né? Então, assim, teve briga em Porto de Galinhas, a gente vai entrar nessa história. Eu até fiz uma linha do tempo aqui dos fatos para poder a gente discutir. E, poxa, será que se alguém entrasse no quarto, conseguiria render essa pessoa para poder justamente conseguir assassiná-lo e depois forjar um enforcamento? Forjar esse suicídio? Será que havia essa possibilidade? Será que ela estaria envolvida? Com quem? Quem ela teria ligações aqui em Pernambuco, já que ela não morava aqui, para poder justamente ela conseguir arquitetar todo esse plano maquiavélico, né? Esse planejamento de conseguir pegar outras pessoas para poder conseguir cometer esse homicídio. O que acontece muitas vezes é que aí vem o CSI e esses filmes têm um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que valoriza a profissão e etc, as pessoas começam a conhecer, mas um lado ruim é que as pessoas começam a criar muita teoria da conspiração, começam a achar que sabe de tudo, levam tudo, a polícia está envolvida, tem bandidagem aí no meio do pessoal da polícia, alguém ganhou dinheiro, ou isso aí está mal feito. Muitas vezes a gente não valoriza até o trabalho daqui. Como eu disse, a gente fez cursos com o pessoal do FBI, com o pessoal da Polícia de Miami, todos assim elogiaram extremamente o trabalho da nossa polícia. Todos disseram que não sabiam como é que a gente conseguia desenvolver esse trabalho, e foram cursos coletivos, assim, com delegados, peritos, agentes. Quando a gente falava, eles começaram a perguntar a questão da quantidade de casos. A quantidade de casos que um perito e um delegado tem aqui em um ano é quase que um policial do FBI faz a vida toda. Ou seja, enquanto um ano a gente investiga aqui 70, 80, 100, 200 homicídios, um perito, né, e um delegado, eles para conseguirem atingir esse número, demandam 30 anos de polícia nos Estados Unidos, o FBI. Entendeu? A polícia estadual é um pouco menos, mas também 20, 25 anos de polícia. Então a gente quer que não, a gente tem uma grande expertise, a gente tem uma grande rotatividade, vamos dizer assim. Isso cria muita experiência. A gente pode não ter uma Ferrari, mas o Fusquinha chega no mesmo lugar da Ferrari. Entendeu? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Não tem o mesmo conforto nem a mesma beleza, mas a gente chega. É verdade. E aí, olhando a cena, né, a situação, analisando aí o local, né, nesse slide 6 aí que está aparecendo para a galera, né, com a presença desses pertences aí, o que o perito começa a pensar também, né? Tipo, tem dinheiro, tem documentos, porque querendo ou não, o perito também fazendo uma linha de raciocínio, né, com o que ele vai encontrando. Você já falou aí que a questão do acesso ao flat tinha um controle através do cartão, e os dois cartões estavam no interior do flat. E analisando, assim como você falou das câmeras, né, foi tentar procurar as câmeras. Naquela época não tinha um sistema de câmeras ainda tão desenvolvido como é hoje, em todo local tem uma câmera, mas lá já tinha a câmera fazendo acesso ao hotel, vendo a presença do táxi, tal, essas coisas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas o próprio acesso ao flat mostrou que ninguém mais entrou no intervalo das 2h30, que é onde eles chegaram da madrugada, até quando ela sai, por volta das 9h30, né? Isso é um parâmetro bastante enriquecedor para as duas investigações, tanto da perícia quanto da polícia, né? Além do que essa questão da mesa aí, né? Com esses pertences. Exato. O fato de ter pertences, a gente já pode começar a discutir a possibilidade de que não houve o latrocínio, ou seja, de quem chegou a entrar para poder tentar roubá-lo e, consequentemente, assassinou
o Arturo Gatti, né? Por quê? Porque os pertences continuam lá, não há desalinho nenhum no apartamento. Quando você olha, as cadeiras estão no mesmo lugar, os copos, todos os objetos se encontram em suas posições. Se tivesse tido uma luta corporal, com certeza alguma coisa tinha saído do lugar. E nesse caso estava tudo muito perfeito, né? E alguém também teria escutado. Inclusive, a própria administração do hotel relata que não houve barulho de nada, que não houve discussão, não houve grito, não houve nada, estava tudo normal. Isso, essas pecinhas elas vão se encaixando, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Agora, uma das coisas que se fala também, né, tá aí no slide 7 aí, que você está mostrando, que é a posição do corpo, né? O corpo, ele vai, da vítima, né, analisando o local aí como um todo, mas o corpo também vai dizer algumas informações, vai passar algumas coisas. E a posição dele lateralizado causou estranheza em algumas pessoas, mas o que é que você tem como vivência sobre, por exemplo, a posição de queda de um cara que leva um tiro? Tem como ter uma precisão para saber, não, o cara só pode cair para frente, o cara só pode cair para trás? Ou existem outras variáveis que colocam meio que no aleatório, né, essa posição final do corpo, né? Essa é uma boa pergunta e é uma discussão que sempre se torna meio que calorosa. Cada um tem uma opinião e você não consegue ter opiniões bem exatas. Como você falou, essa posição do corpo ela pode variar muito, mas essa posição desse corpo em particular, ela sugere sim uma possibilidade de queda, né? Principalmente da forma como depois foi comprovada essa questão da queda dele, né? E caracterizaria bastante justamente ele estar suspenso por um tempo e depois ter caído lateralmente. E o corpo, como você disse, é extremamente importante. Nesse caso, o corpo falou bastante. As manchas hipostáticas, né, as luvas cadavéricas, as informações da medicina legal que você pode constatar nesse corpo vão montando justamente esse quebra-cabeça que você falou. Como eu disse, esse caso ele é muito interessante porque houve um encaixo muito bom da investigação com a perícia. Quando esses dois personagens trabalham em conjunto, assim, é muito difícil você não ter um caso solucionado, porque, de fato, esse entrosamento da investigação com a perícia vai trazendo os resultados para você montar esse quebra-cabeça. Porque você não pode se ater a uma única informação. Ou seja, o fato dele ter um sulco no pescoço ascendente não quer dizer que foi um suicídio, né? Ou seja, caracteriza o enforcamento, mas não quer dizer que foi um suicídio. Então, é todo um conjunto probatório que é como eu disse, você mostra a sua metodologia, vai identificando as provas e todo esse conjunto probatório leva a uma determinada conclusão. Mas aí você de repente tem uma contra-argumentação. Tudo bem, sem problema. Se você tem uma contra-argumentação, me mostre seus elementos. Pode ser que surjam novos elementos. A partir de novos elementos, de repente eu até posso mudar a minha análise, porque surgiram novos elementos, mas em cima dos elementos que você encontra, né, você consegue construir a sua relação de causa e efeito para a conclusão do seu trabalho. Tá. Até no local, né, além do registro fotográfico inicial, também o registro das dimensões, né, da escada, né, porque se tem essa proposição, né, entre um dos cenários, seria o cenário do enforcamento através de um suicídio, né, a gente vai ter aí a possibilidade se seria possível ele colocar, né, ele cometer esse ato seja desde o dimensionamento, né, do local de apoio, do ponto de apoio, o tipo de instrumento, o tipo de objeto utilizado como instrumento para causar esse enforcamento. Então, esses elementos dentro da perícia faz com que, inclusive, o tempo do trabalho lá seja relativamente alto, né, para que o cara consiga ter todas essas nuances aí. Qual é o tempo estimado aí para um levantamento de um local como esse, para a galera, né? O que é que envolve né? A gente está vendo aí nesse slide 8 aí, as medições das alturas, né? Para que isso aí, né? Então, um caso desse, você vai ter dias de trabalho. Você não pode chegar num local desse, fazer em 1 ou 2 horas e liberar o local, por exemplo. O ideal é que você
mantenha esse local isolado, que você consiga depurar mais informações que possam surgir da investigação, e aí, consequentemente, pode ser que seja necessário voltar lá para coletar outros elementos que, de repente, naquela primeira análise, você não conseguiu enxergar, justamente porque você não tinha tantas informações, porque, como eu disse, tudo é muito dinâmico. Então, quanto mais você detalhar esse local, e quanto mais você demorar de maneira qualificada, você vai conseguir trazer mais elementos de prova. Então, nesse caso, você consegue perceber que o pessoal fez todo um mapeamento, né, detalhado, com medições, e principalmente em casos como esse, que é um suicídio. É muito comum, é muito mais fácil a gente aceitar a possibilidade do homicídio do que a gente aceitar a possibilidade de um suicídio. Né? Nós que temos a vontade de viver, não consideramos a hipótese de se matar. Né? Principalmente numa situação nossa que a gente acredita que o dinheiro pode trazer a felicidade, então você enxerga que uma pessoa que tem dinheiro, que está no auge da sua plenitude, vamos dizer assim, financeira e profissional. 37 anos, né? Cara novo, famoso, exato, rico. Exatamente. Então ninguém vai imaginar que ele iria se suicidar. Mas eu tenho várias histórias. Assim, vou contar, não a história, mas assim, vou contar mais ou menos o fato sem revelar nomes, mas o filho de uma pessoa nacionalmente famosa se suicidou utilizando uma faca, né, então uma facada no peito, e eu tive a oportunidade de participar dessa perícia também, né, enfim, ele também era casado, enfim, ele também era conhecido na sociedade aqui, porque exercia uma profissão conhecida, e, em princípio, logicamente, você acaba pensando que pode ser um homicídio, mas com toda a investigação, tinha histórico depressivo e etc, você vai evoluindo, e aí a gente conseguiu identificar, sim, que foi um suicídio e não um homicídio. Então, casos de suicídio, a perícia ela precisa ser muito mais contundente, vamos dizer assim, porque sempre vai surgir dúvidas. A aceitação de um suicídio é muito difícil, entendeu? É verdade. Aí, esse trabalho para se descobrir, por exemplo, né, foi muito bonito o trabalho que a doutora Vânia fez, né, com relação ao local de suporte, né, para essa questão do que foi utilizado como objeto, que foi aí a alça da bolsa. Né? Então essa alça é fruto aí da grande discussão, né, se essa alça realmente seria um instrumento, o objeto utilizado como instrumento. Quando a gente está lá no local do crime, é possível ver a compatibilidade do objeto com o sulco deixado no pescoço? Exato. Nesse caso em particular, a doutora Vânia fez um trabalho extraordinário. Ela tanto identificou a possibilidade dessa alça da bolsa, né, aguentar a tração, aguentar o peso do Arturo Gatti, como nessa própria madeira do corrimão, ela identificou que o mosquetão da bolsa, ou seja, os ferros que são utilizados para prender a alça da bolsa na bolsa, né, deixaram marcas na madeira, onde ela conseguiu encaixar perfeitamente essa marca na madeira. Inclusive, as marcas, além do formato, ela fez um movimento pendular na madeira, deixando um rastro, vamos dizer assim, demonstrando que ele ainda chegou a balançar um pouco depois que ele ficou projetado, pendurado. O corpo chegou a balançar um pouco antes de partir e cair, antes dele cair, né? Porque, se eu não me engano, a bolsa nem chega a torar a alça. Ela rompe, tem um pedacinho que ela... ela chega, tem um pedaço que ela rompe, né? E aí mas ela deixa a marca dos metais na madeira. E aí, consequentemente, ela conseguiu encaixar e demonstrar que, de fato, essa alça ficou presa na madeira. E sob uma certa pressão. Isso, então... Foi fantástico esse trabalho, né? Agora a questão toda que se tinha era se essa alça, né, nesse slide 10 aí, se ela tinha condições de dar esse nó, né, de laçar esse pescoço, porque o mais comum é quando a gente tem uma laçada que fecha no pescoço, né? E essa não, ela ficou sem nada até atrás, né? E uma das discussões que se tem é se isso seria capaz de causar um enforcamento ou se o corpo iria escorregar, tal. Então, né, isso foi levantado na situação, né, com relação a advogados da família do Arturo, aqui sobre o trabalho da perícia, mas que sim, é possível que isso possa acontecer. Agora, das coisas intrigantes desse caso aí,
nesse slide 11 aí, é o posicionamento onde essa alça foi encontrada. Se você observar, né, todo mundo está aqui, a galera que está em casa acompanhando, olha lá, tem um círculo vermelho posicionando a alça, né, e ela não está nem em contato com sangue, né, ela está tipo, colocada, até parecendo dobradinha no local. Uhum. Assim como a própria cadeira que de repente tinha sido utilizada para ter acesso ao ponto de fixação dessa alça no corrimão aí dessa escada, né? Isso são sinais indicativos iniciais de alteração da cena. Isso pode ter acontecido de repente, né, por algum funcionário do hotel ou a equipe do SAMU que chegou ao local também, né? Chamado, então, inclusive eu participei agora de um grupo de estudo, né, que estão fazendo um trabalho muito legal, que é padronizar um formulário na área, né, para o SAMU, para que ele entregue a perícia aos órgãos periciais e aos órgãos de segurança, dizendo as intervenções que eles fizeram naquele local. Inclusive, é um trabalho lá do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Pesqueira, do curso de enfermagem, do qual eu sou docente lá. E aí, peritos de vários Brasil, eu coloquei lá no meu feed, até no Instagram, chamando colegas para falar como é que é a realidade, o quanto uma equipe, né, que está prestando socorro, e a gente sabe que a vida se sobrepõe, inclusive, à perícia, né, então se tiver condições de socorrer, essa é a recomendação principal, mas o quanto isso pode impactar no trabalho da perícia, a gente não tem esses registros, né, do como eles influenciaram. Então, se vocês observarem aí no 11 e no 12, na imagem 12, está com um pouquinho mais de zoom, a alça está lá, né? Sim. O que é que você já encontrou de coisas tipo, que você conseguiu depois correlacionar, mas que estavam alteradas no local, né? Já aconteceu isso, né? Eu encontro muito assim, quando tem um enforcamento como esse, eu sei que o cara tem que utilizar algum objeto para subir, e às vezes fica lá a cadeira caída, aí chega um familiar, acha que está bagunçado, pega a cadeira e bota de novo na mesa, né? Já Sim. chegou a acontecer situações feito essa, Diego? Sim, isso é muito comum, né? Chega a ser às vezes até situações um pouco engraçadas até, né? Assim, a gente já chegou a ser acionado e quando chegou o corpo já estava no caixão para ser levado para a funerária, tá entendendo? A funerária já tinha chegado lá na casa e já a família já tinha chamado, etc, com uma equipe, isso não foi aqui em Recife, foi no interior, na época eu estava treinando plantão no interior. E aí quando a gente chegou, o pessoal da funerária que fazia a remoção, tinha o pessoal do IML, e o corpo já estava para ser levado pela funerária e era uma possibilidade de suicídio, e a gente volta o enterro que a gente vai fazer a perícia, ou seja, para tudo que a gente tem que analisar. E é muito comum porque, como eu disse, muitas vezes a família chega, a pessoa já está morta, mas a família não acredita na possibilidade de suicídio. Então a primeira coisa que ela faz é suspender o corpo, né, e tirar o laço, inclusive, colocar deitado na cama, tentar socorrer, chamar SAMU, né? O SAMU muitas vezes, até às vezes a pessoa está viva, às vezes tem a luva do SAMU, né? Tem agulha, enfim, tem até aquela manta térmica, às vezes a gente encontra no local, e que é natural, essa modificação do corpo, da posição, mas por isso que é importante que a perícia, ela não deixe de escutar as pessoas no local, ela tem que conversar com as pessoas, porque às vezes o perito fica muito focado na questão técnica, na análise do corpo e etc, e esquece de conversar com as pessoas, os elementos que estão no local, porque ali vai ter informações, as pessoas vão dizer, não, mas eu vim, às vezes você chega, está intrigado, como é que esse danado apareceu aqui, o que danado essa peça está fazendo aqui nesse local, e aí você não sabe, a pessoa, não, eu estava aqui, peguei e coloquei essa cadeira nessa posição, aí você, agora a história encaixou, só faltava esse elemento para poder você identificar o fato, e aí agora com essa informação você encaixou. Então é fundamental que a gente não foque só na questão técnica, mas que a gente possa ouvir as pessoas. Isso, e nesse caso aqui, fazendo uma análise da vítima, né, como está aí nesse slide 3 aí, quais são os elementos que você enxerga aí, esses pontos esses pontos colocados aí, como eles aproximam ou distanciam essa possibilidade de suicídio e homicídio, né, fazendo essa análise preliminar. Lógico que uma análise muito mais pormenorizada, detalhada, é feito pelo Instituto de Medicina Legal,
pelo exame tanatoscópico, né, pelos exames traumatológicos, quando em vida principalmente, mas e o perito que está indo para a cena, né? Essas informações que se encontra lá, o que é que faz a gente ter qual tipo de pensamento se tem inicialmente, né? Então, todas as informações vão construindo o fato do enforcamento, né? Construindo o fato de que ele passou de fato suspenso em algum momento, né? Em algum determinado local, que você, no momento, naquela hora que você chegou, você não daria até então para poder você dizer onde foi, mas você consegue identificar por esses sulcos ascendentes que de fato havia um objeto semi-rígido, rígido, né, enlaçado em seu pescoço e fazendo essa posição de ascendência, ou seja, demonstrando que na prática e na grande maioria das vezes você consegue identificar que a pessoa estava realmente em suspensão, né? E aí é um bom indicativo, na maioria das vezes, de um suicídio, mas isso não é determinante, né? A protusão da língua também identifica e demonstra isso, né? As luvas e botas, né, demonstram que ele ficou suspenso e esse sangue gravitacionou para essas posições, então vai construindo toda essa posição. O sêmen é muito comum em questões de enforcamento, né, e é muito identificado na questão do suicídio, né? Tem várias histórias até, né, de cunhos, vamos dizer assim, sexuais, né? Tem um ator até famoso americano que tentou se enforcar para poder praticar masturbação e etc, porque isso daria mais prazer, e aí acabou errando na dose e morreu enforcado, foi um acidente, né? E além de tudo, nesse caso em particular, você tem uma lesão na cabeça, e essa lesão na cabeça, inicialmente, pode trazer a possibilidade, sim, de que, opa, alguém bateu nele, será que alguém bateu e ele ficou desacordado e depois forjou essa suspensão? E aí por isso a investigação foi extremamente importante, porque ela trouxe a informação de que houve uma briga em Porto de Galinhas, que nessa briga ele agrediu outras pessoas, que ele teria batido na esposa, e que pessoas também o agrediram, jogaram pedras, e que essa pedra teria batido na cabeça dele, e que ela também recorda, e além disso outras testemunhas dizem, né, do táxi que ele veio do Porto de Galinhas, também dizem que ele se machucou e tinha sangue na cabeça dele. Tanto é que esse sangue também foi relatado no veículo, né? No táxi que transportou ele da cidade da parte do centro para o hotel em si. E aí a perícia não pode ficar atrelada somente à questão testemunhal, ela vai para a parte material, pericial. E sendo comprovado a presença, né, a confirmação desse sangue compatível aí com o material genético do Arturo, né, batendo essa história, né, que esses pontos são muito importantes. Agora, esse da cabeça é o que levantou uma grande dúvida, né? Disseram, inclusive, que tipo, ela tinha dado uma facada na cabeça dele, né? São muitas viés, muitos cenários sendo colocados inicialmente, e que o perito vai filtrando ali, vai tipo matando cada ponto. Essa questão dele ter pego essa briga, tem testemunhas, mas cadê o cara que apanhou? Apareceu o cara que apanhou, vai fazer o exame traumatológico nele e vai observar se existem lesões recentes, né? Então, essas pecinhas, o quanto o GEP é interligado com o IML hoje em dia? Muito interligado, a gente tem uma interação extraordinária também com o IML. Nós conseguimos, vamos dizer assim, o GEP hoje é meio que um meio de campo. A gente consegue fazer a ponte com a investigação, com o IML, com os outros laboratórios de criminalística, como seja balística, toxicologia, DNA. Então a gente consegue trazer essas informações, depurar, filtrar, analisar, concatenar tudo que possa ter relacionado aos elementos de prova, né? E também fazer essa interação com as delegacias. Então a gente consegue ter essa comunicação constante com os delegados para poder saber o que está acontecendo na investigação e dizer, olha, tem elementos, não tem elementos, porque a questão da perícia é que ela é extremamente verdadeira, ou seja, não tem como você ter meio termo. A gente busca as provas materiais e a gente só pode falar aquilo que a gente pode provar. Às vezes isso não é bom, porque às vezes você tem uma linha de investigação, mas aí não tem a prova, e paciência, a gente não pode, não vai surgir provas. Se a prova técnica não consegue identificar nenhuma possibilidade, a gente não vai ter como contribuir nesse caso em particular, você vai acabar ficando com as provas testemunhais. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue contribuir, e é fundamental, por exemplo,
em casos como esse, né, que pode até envolver um DNA, você pode coletar material genético sobre o guial para poder identificar a questão da luta corporal, né? Quando você tem crimes sexuais, assim, crime envolvendo mulher, feminicídio, né, na grande maioria das vezes você sempre parte do princípio que pode ter sido um companheiro, né? E aí a mulher pode ser solteira, ela pode ter vários parceiros. E aí você está numa linha de investigação achando que é uma pessoa, quando vê o DNA não bate, bate em outra pessoa. E aí a gente tem vários casos nesse sentido. E então, assim, a prova é fundamental. Às vezes você está numa linha de investigação acreditando que pode ter sido por uma linha, mas na realidade era uma outra linha de investigação que a prova material ela é mais robusta e ela consegue mostrar isso. Isso, e tanto o local, né, como o corpo, eles trazem informações em conjunto e inclusive com outras camadas, né, como por exemplo a análise dos perfis das manchas de sangue, né, o contexto Sim. das testemunhas, do enredo, né, daquela história, todas elas vão casando aí, como você mesmo está mostrando. Mas teve uma história que foi o seguinte: ela disse que chega em casa, né, chega no flat, voltando da cidade, eles tiveram uma discussão, saíram para jantar, tomaram aí 2 garrafas de vinho, e tem uma galera aí, né, já falando suicídio, né, outros mandando abraço, né, dizendo que foi muito bom, e pedindo para você mandar um abraço aí para a comunidade dos aglomerados, né. Comunidade dos aglomerados, é a comunidade que eu represento, os aglomerados, que é quando a gente vai para a cena do crime, tem aquela galera que fica toda em cima, entendeu? Então meio que ficou o apelido aí da galera que curte, né, esse trabalho da perícia e acompanha meu trabalho aí, né, eu sempre falo, eu chamo eles de aglomerados, né, então pediram aqui, mas é Diego, para mandar um abraço para os aglomerados. Um abraço para os aglomerados, então. Aí tem aglomerados em todo o Brasil, tem aglomerados de Santa Catarina, tem o Alfa e o João, a Érica, Toledo, Iandra, Loureiro, Yolanda, Miguel, Daniel de Bezerros, Joseph, Flávio Spinelli, olha, Flávia foi que nos ajudou aí com essa questão, né, do processo como um todo também. Um abraço especial para ela, para Lila, Regina, Flavinha, né, Célia, fotógrafa, Lília, Jaqueline, Ismael, Rick, aos meus monitores eternos aí, o Marcelo, né, e a Ana Karine. Então, toda a galera aí que está acompanhando e tipo, é de carteirinha, velho. A galera vai atrás para saber, para conhecer. Isso é muito bom porque... Diego, você estando aqui para conversar, para mostrar, você não é o cara que está dizendo assim, olha, eu ouvi falar, né, eu já sou... Não, você é o cara que está lá, velho, na frente, entendeu? Acompanhando, você está mostrando aqui o seu dia a dia real, você não precisa, tipo, observar o que fulano, ciclano está falando, não, porque você faz, você é o cara que faz, né? Então, isso para todo mundo que acompanha é muito importante porque... traz uma coisa que não tem nos livros, entendeu? Não tem no livro essa expertise que você tem aí, né? O cara não vai estar... E no livro ele traz pedacinho ali, ó, fragmentado, e aqui a gente tá fazendo assim, ó, pá, né? Então, pra onde colocar você como jogador, você joga, véio. A bola vai chegar pra você, você vai matar, vai driblar e vai tocar no cantinho ali ou fazer o lançamento pra alguém. E tinha uma bronca, porque eles disseram que, né, após beber, né, o Arthur ele tinha problemas com drogas, já teve problemas inclusive de overdose, né, foi internado, e se tratou, teria tido acompanhamento numa clínica e posteriormente a isso, em momentos paralelos também, problemas com o álcool. Então, para quem tem problema com álcool, sabe que o principal caminho é evitar. E eles saíram para jantar e nesse jantar tomaram 2 garrafas de vinho. Depende, 2 garrafas de vinho pode ser pouco para umas pessoas, pode ser demais para outras. E nesse momento eles tiveram, né, algumas discussões e a Amanda nunca revela qual foi essa discussão, diz que é por motivo bobo, mas eles saem andando pela cidade, param em outro local, vão comprar umas latinhas de cerveja e a partir desse momento ele se irrita, essa discussão acalora, fica mais acalorada e ele parte para agredi-la. E no meio dessa agressão, as pessoas, né, ao ver essa agressão de um cara contra a sua companheira ali, vai à procura dele, né, tentar parar ou frear ou minimizar aquela situação. E aí, até no próprio processo diz assim, olha, o cara parecia o Hulk. 37 anos, ele já não estava no auge para lutar profissionalmente no esporte de alto rendimento. Mas se ele comparar isso a uma população mediana... Cara, o braço dele era pesado, né? A patada que ele dava era uma patada e é mesmo que um comprimido daquele para dormir, né? O cara já cai lá sonhando em outras coisas. E isso fez com que ela tivesse um ferimento.
E depois disso ela sai, tenta se hospedar em um outro local, porque talvez tinha consciência que pelo fato de estar embriagado, vai ter uma questão mais agressiva quando chegasse, né, no flat. Não consegue, por vários motivos, o pessoal não aceita porque ela não estava com dinheiro, ou então estava lotado, e aí ela tem que retornar para o flat. Quando chega lá, ela pega a criança, sobe, porque como a gente viu, né, eram 2 pavimentos, e fica no de cima, onde era o quarto, fechado na chave, diz que não abre a porta para ele em hipótese alguma, e nem ouviu ele bater nem nada. Mas daí, quando chega a perícia, existe a presença de sangue no lençol, né? E aí o sangue no lençol levanta a suspeita se o discurso dela está sendo fidedigno ou não, né? Será que ela está inventando alguma coisa? E aí, desse sangue no lençol, né, a necessidade da perícia de tentar comprovar se era ou não do Arturo, né, ou seria sangue dela. E pelas lesões que a gente está vendo aí no 17, há a possibilidade, né, de ser dela. E o quanto a perícia precisa ter cuidado, porque a mídia, você já teve algum tipo de problema com a mídia, porque ela divulga as coisas muito rápido, né? Então, se apareceu uma manchinha de sangue no lençol e essa informação chegou na mídia, ela disse que fechou a porta, mas é mentira, porque tem sangue do Arturo Gato lá, né? Como é que é essa relação da perícia com a mídia? Veja como eu sempre brinco com o pessoal da minha equipe, principalmente quando chegou o pessoal mais novo, né, que entrou na polícia. Eu disse: olha, as coisas acontecem de forma muito rápida. As coisas mudam de forma muito rápida. Você tem que estar sempre preparado para tudo, porque quando você vai entrar numa viatura, o pessoal: vocês são peritos, o perito vai colocar, não vai acontecer nada, é a polícia, mas é a polícia científica de boa. Não, tudo pode acontecer. E assim, muda muito rápido, e se você não estiver preparado para poder tomar as atitudes e as ações naquele momento, as coisas podem evoluir para pior. Veja o que aconteceu. Eu fiz uma linha do tempo rapidamente. Vou pegar minha cola aqui porque é longa, para não me perder. Mas veja como a vida dessa menina aí, dessa Amanda, muda de maneira abrupta. Ela tem 23 anos à época, era casada com ele cerca de 2 anos, 1 ano e pouco. Tinha um filho de 8 ou eram 10 meses, se eu não me engano, né? Ou seja, recente. Como você falou, ele tinha um histórico de drogas e de bebida. Quando bebia, ele alterava. E eu acho que todo mundo tem um amigo ou conhece alguém que quando bebe fica muito doido, principalmente violento, né? Tem vários históricos de que ele batia nele e queria bater em qualquer pessoa, né? E nesse caso não foi diferente. Ou seja, você falou, ele saiu para beber. Ou seja, ela chega no Brasil no dia 26 de junho de 2009, né, vindo da Europa. Ela vai para uma formatura em Minas Gerais, de uma prima dela, no dia 2 de julho. No dia 9 de julho ela chega em Pernambuco, e no dia 10 de julho ela se hospeda, ela pega esse quarto de hotel por 30 dias, eles pagam antecipado por 30 dias esse hotel, para passar uma segunda lua de mel e consequentemente, né, retomar essa questão do casal. Saem para jantar. Ela era muito bonita na época, não sei como é que ela está hoje, mas assim, as informações é que ela era muito bonita, chamava muita atenção, e que ele teria tido ciúmes. E aí uma das discussões seriam essa, de que ele teria tido ciúme dela, e aí começaram a discutir. Consequentemente agrediu na rua de Porto de Galinhas. Nessa agressão as pessoas viram, tentaram protegê-lo e ajudar, e aí você falou muito, uma patada. Realmente ele deu uma patada, ele veio uma pessoa para cima dele, ele deu uma, o cara caiu, lona, já ficou ali esse. Veio outro, ele lona, derrubou também. Por quê? Porque o murro dele era, como você disse, é uma arma. E aí no dia 11 acontece todo esse fato. Ou seja, ela chega no dia 10, no dia 11 já ela sai para jantar, volta, tem a briga, se separam, ele manda ela ir embora, ele fica com a criança, ela vai para um hotel, tenta se hospedar, não tem dinheiro, quem tem o dinheiro é ele. Depois ele volta para o hotel, ela não está no hotel, volta para Porto de Galinhas de novo. Aí ela recebe um recado dizendo que ele mandou ela voltar para o hotel, que ele estava procurando ela. Ela volta para o hotel. Quando ela chega no hotel, ele chega depois já com sangue na mão, mostrando que tinha alguma coisa na cabeça. Ele passa a mão na cabeça, ela recorda disso, ela diz isso, e depois é comprovado, porque esse taxista é encontrado sangue no carro ainda, é feito o DNA dele, ou seja, comprova que de fato a lesão que ele tinha na cabeça não foi uma lesão que aconteceu dentro do hotel, que consequentemente essa questão da faca, como você falou, qualquer outro tipo de objeto, de fato ele sofreu a lesão fora. Houve a suspeita, como você disse, do sangue na cama dela, que poderia levantar essa questão de que, será que realmente ela estava isolada, e como você falou, tinha o DNA, né? Então as histórias foram sendo construídas e demonstradas nesse sentido. E ao mesmo tempo,
ela era a primeira suspeita. Então, ela sai de uma esposa que vem passar uma lua de mel em Porto de Galinhas, numa praia paradisíaca, para ficar presa. Ela foi presa, passou um tempo ainda presa na colônia penal aqui feminina, né? E, se não me engano, passou uma semana, 18 dias, cara. 18 dias. Não acompanhou o enterro, não acompanhou nada. Nada, ficou presa, né? Toda a vida dela mudou até que as investigações foram evoluindo e, consequentemente, foi comprovado, né, tanto pela perícia como pela investigação, que toda a história que ela contou batia com as provas materiais, né, de que ela não viu, que ela foi para o quarto, de que teve essa briga, que a lesão que ele tinha na cabeça ela não sabia que tinha nada a ver, que foi uma lesão que foi construída a partir dessa briga que ele teve em Porto de Galinhas. E aí a investigação e a perícia conseguem, e a polícia, né, vamos generalizar, a polícia como um todo, conseguem provar o que de fato aconteceu e revelar a verdade em cima de toda aquela materialidade, de todas as provas que foram elencadas no processo. Isso. Tem uma situação aí que complicou o entendimento das pessoas, é que a cabeça dele estaria muito abaixo do balcão, entendeu? E aí a gente vai ter a possibilidade de ter alguém ter mexido um pouco, ou de repente esse critério que a gente falou do quesito aleatório, tá? Então nem sempre a gente consegue controlar isso muito bem. Existe uma mancha de sangue no finalzinho aí, que são o que algumas pessoas estão falando. E também tem a situação dessas manchas de sangue que estão aí no local. Quando a Amanda desce no primeiro momento de 6h30, né, ela desce para fazer o leite do Arturo Gatti Júnior, da criança, e passa e vê que ele está deitado, caído ali, deitado no chão, e pensa que ele está embriagado e nem olha, diz que está chateada, irritada com aquilo ali, passa direto. Quando ela passa, ela vê num cesto de lixo latinhas de cerveja e deduz que devido a isso realmente ele estava embriagado, prepara o leite e volta. Só que ela não percebe as manchas de sangue. Quando aí disseram, não, mas quem não percebe uma quantidade, um volume de sangue grande como esse, né? Mas ela diz que no momento, quando ela desce na segunda vez, por volta de 9h30 da manhã, ela percebe que tinha mancha de sangue, e aí tipo vai chamar ele, né, pensando que ele está dormindo ali, embriagado ainda, ou no final, né, apagou ali por causa da bebida, mexe, percebe o corpo frio e vai chamar, chocalhar, dar um chocalho nele lá para tentar acordar, e é quando ela tipo cai, né, em si, que ele estaria morto, e sai para chamar, pedir socorro. O cara que chega, que trabalhava no hotel lá, disse que o volume do sangue que tinha nesse momento era pequeno, não estava tão, né, não tinha esse escorrimento, né, como está aí, essa poça formada. Ela era menor, tipo uma cerâmica como essa, né? E isso é um dos pontos que se chamou muita atenção, essa presença do sangue, muita gente dizendo, ela não enxergou isso, né? E eu acredito que poderia ser possível ela não ter percebido no primeiro momento, já que ela estava chateada, viu os pés, as pernas dele ali, e tipo, virou até o rosto passando direto. É um cenário. Não quer dizer que tenha sido exatamente esse, né? E que esse sangue daí, né, esse aumento no volume aí de sangue formando essa poça, possa ser dado, pode ter acontecido por esse movimentar do corpo. Quantas vezes você já chegou no local, o cara tinha algumas lesões, e quando a gente começa a mexer no corpo, a quantidade de sangue que termina aparecendo passa a ser significativa? Isso é muito comum. Inclusive, a gente mesmo, quando mexe no corpo, né, dependendo da lesão, o sangue que às vezes nem tinha derramado ainda, ele começa a extravasar do corpo, dependendo do tipo de lesão e do local da lesão. Então, nesse caso em particular, você veja que o tempo onde eles chegam no hotel foi em torno de 2h30, né, até que ela possa ter ido dormir, etc., o fato ter acontecido, e ela ter descido às 6h da manhã, a gente pode considerar aí que esse corpo ficou deitado. Primeiro que ele deve ter passado ainda um tempo de suspensão, para depois ter caído. Então vamos considerar que quando ela desceu às 6h, ele tivesse há 1h deitado nessa posição. Então você tem que fazer toda uma análise para identificar se de fato já teria jorrado esse sangue. Quando a perícia chegou e analisou, é claro que vai ter muito mais sangue do que quando ela desceu às 6h da manhã. Assim como quando o SAMU mexeu, ou alguém possa ter mexido, pode ter também feito com que tivesse escorrido mais sangue do que quando ela desceu às 6. Sem falar que ainda aí, é como você está dizendo, a gente está no campo das suposições, por isso que a gente não pode trabalhar com essa questão das suposições. Que ela, de fato, pode ter acordado com sono e nem ter prestado atenção, e eu
vai ter muita gente que vai dizer, eu com certeza teria prestado atenção, e vai ter gente que vai dizer que passaria despercebido facilmente e não teria prestado atenção e teria entrado na cozinha e feito o leite da criança lá, entendeu? Isso, são muitas possibilidades, né, existentes, são cenários que a gente vai ter aí em mãos, para esse caso com uma grande complexidade, mas que a perícia tem uma linha muito amarrada com a investigação, né? A investigação pericial, a investigação policial, as testemunhas, que a partir delas se amarrou de uma forma que mostra, né, pela perícia pernambucana, o caso do Arthur Gatti como sendo um caso de suicídio pelo enforcamento, embora exista algumas situações que foram questionadas posteriormente, inclusive reaberto na justiça, né, esse caso, para que fossem feitas novas diligências, para que fossem acolhidas, né, esses documentos produzidos por peritos, né, dos Estados Unidos especificamente, mas que em nada mudou o resultado final e se bateu novamente o martelo aí como um suicídio, né? Embora uma parte das pessoas não aceitem, e os familiares, principalmente, são um dos pontos principais, né? Não aceitem, mas a gente vai ver que existe todo um contexto, desde do histórico, né? Que se fala do histórico familiar também, né? Que fala sobre essa problemática com as drogas e com a bebida alcoólica, né? E um ponto-chave aí de se levar a muitas suspeitas é a questão da mudança do testamento. 3 semanas antes de viajar, ele muda o testamento, tira a mãe e uma filha que ele tinha de um outro relacionamento anterior e coloca a Amanda, né, na figura do filho aí como a única herdeira de toda a fortuna que estava estimada aí em 3,4 milhões de dólares, né? Então, amanhã eu vou falar sobre essa contestação aí no Canadá, porque a Amanda teve essa primeira entrave aqui no Brasil, onde ela saiu de testemunha, passou para a principal suspeita e depois para inocente e pôde dessa forma voltar, né, sair do país posteriormente, né, e lá no Canadá também teve outra barra pesada lá, porque a família não aceitava essa mudança no testamento. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre essa discussão. Já vi que nosso tempo passou aqui demais. Diego, muito obrigado, cara, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, por mostrar como é que é o CSI da vida real, né? Não é esse de que a gente vê aí só sorriso e felicidade, não. O CSI da vida real é isso, é trabalho duro, é suar, é raciocinar, é interagir, e isso você faz de melhor, tá? Então, quero deixar aí meu muito obrigado e você se despedir da galera que está acompanhando a gente. Eita, antes disso aí, a palavra-chave, tá, pessoal? Para que vocês possam receber o certificado de vocês, a palavra-chave vai ser laudo, tá? Então, é o que a gente fez aí, a discussão do laudo. Então, palavra-chave, laudo, é a palavra-chave dessa nossa live de hoje. Importantíssima, ponto-chave, um laudo aí do nosso evento online, tá? E, Diego, fica à vontade aí, cara. Bom, queria agradecer, né, a possibilidade da gente conversar aqui, de mostrar um pouco do trabalho da nossa perícia aqui de Pernambuco. Você hoje é um cara conhecido aí nacionalmente, né, e assim, ele parabeniza até por essa iniciativa de divulgar o trabalho da perícia, de valorizar o que é que a gente faz, né, porque fica muito aquela nostalgia dos CSIs, e a vida real é completamente diferente, é um trabalho pesado, tem o prazer da gente descobrir os casos, realmente, é muito prazeroso quando a gente consegue concluir um caso, mas também tem todo um desgaste psicológico, né, envolve você ver mortes o tempo todo, mas é extremamente prazeroso. Então eu queria agradecer essa oportunidade de poder divulgar o GEP, divulgar a perícia daqui nossa, e de que você continue, enfim, eu estou à disposição, quem tiver dúvidas. A gente tem o Instagram do GEP, que é o GEPH, nosso gph.dhpp. Quem quiser seguir, de vez em quando a gente coloca algumas coisas. Eu tinha uma pessoa que tomava conta, agora eu ainda mexo mais um pouco nele, mas eu sou péssimo com essas questões de rede social. Mas assim, a quem quiser mandar pergunta ou tiver algum interesse, alguma coisa, fique à vontade. Pessoal da universidade, a gente sempre abre as portas, se alguém da universidade quiser conhecer, visitar o GEP, saber como é que funciona os nossos laboratórios, pode mandar um ofício e agendar, a gente recebe grupos lá, dá palestras lá no próprio DHPP, então você além de conhecer o GEP, vai conhecer o próprio DHPP, as delegacias, saber como é que funciona o dia a dia de uma delegacia policial e essa investigação de homicídio.
Enfim, eu agradeço e boa noite a todos. Beleza, galera? Boa noite, aglomerados, fica com Deus. Amanhã às 19 horas, tá? A gente tem a nossa pré-live falando aí sobre a herança de milhões, né? E às 21 com o Kleber Miller a gente vai falar sobre essa parte técnica do assistente técnico nesse caso específico, o que é que eles vêm abordar, né? Qual é o tipo de questionamento que eles fazem, para a gente ter uma noção de toda a dimensão desse caso aí, que foi o caso do boxeador Arturo Gatti, que aconteceu aqui em Pernambuco, tá? Então, para vocês, boa noite e até amanhã. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou liberar aí já os links para os formulários de presença, de participação. Vai ficar disponível no link lá da minha bio do Instagram. Eu também mando por e-mail, mas às vezes as pessoas não recebem o e-mail naquela hora, fica preocupada, agitada. Esses formulários ficarão ativos até o sábado às 10 horas da manhã. Então não se preocupa se for, tenho que dormir agora, estou cansado, tal. Não se preocupa, vai ficar disponível durante toda a semana, né? Até no caso sábado às 10 horas da manhã, para você preencher e conseguir obter aí o seu certificado. Tchau, Diego. Obrigado, cara. Parabéns pelo seu trabalho, sou seu fã. E, pessoal, sigam aí o perfil do JEP, que vocês vão ter muita informação de altíssima qualidade. É isso. Valeu. Valeu.